Fala galera do Coxa News, estamos aqui para começar mais um pós-jogo. Depois da vitória do Curitiba de hoje em cima do Cianorte 2-0 em casa. Vou comentar aí um pouco sobre o jogo. Um jogo de reabilitação, né? 2 derrotas seguidas, 2 derrotas doídas também. Primeira derrota para um time inexpressivo, que é o Manaus. E não venham ficar comentando. É inexpressivo sim, joga na Série C, ninguém nunca escutou falar. Ponto. Perdeu pro Cascavel, Série D. Então, cara, a gente precisava provar. Precisava ganhar. O coach tinha que dar alguma resposta, algum tipo de alívio pro torcedor para mostrar que foram 2 jogos atípicos, que talvez isso não fosse repetir, até porque a gente tem um Brasileirão da Série A em que os times estão cada vez um nível mais alto. O Coritiba não poderia continuar no nível baixo. E hoje não foi uma atuação brilhante, mas foi uma atuação suficiente. Fizemos o placar 2-0 dentro de casa, perdemos mais algumas chances que poderiam ter ampliado ainda mais. Rafinha jogou um bolão. Os 3 pontos vieram, né? Com certeza. Falar um pouco sobre os destaques individuais, talvez, do jogo. As mudanças que o time teve hoje foi a entrada do Rafael Lima na zaga e a entrada do Galdesani no lugar do René Júnior. Na zaga, não sei, zaga é complicado também de você jogar porque o Coxa não foi muito exigido hoje. Mas o Rafael Lima fez um jogo seguro, é um cara que desde o ano passado ele vem mostrando que ele pode sim ter atuações boas. Ele tem um contrato que se acaba, acredito que em maio. Então é um cara que precisa provar o porquê dele tá ali. Ele fez em 2018 muito ruim, mas em 2019 ele sofreu com lesão, quando vinha numa crescente, e agora talvez ganhe um pouco mais de espaço. O Matheus Galdesani não conseguiu render o que tinha rendido nas primeiras rodadas, se lesionou no final do primeiro tempo e que foi substituído por Matheus Bueno. Eu, particularmente, gosto muito do Matheus Bueno e, sendo... Não vou ser clubista aqui, só eu gosto dele defender. O Matheus Bueno, na minha opinião, comparando Galdesani e René Júnior, foi o primeiro dos dois a se encaixar realmente na posição. O René Júnior é um cara muito pesado, então ter ele e Matheus Salles junto, o time ele pesa. Fica aquela coisa que foi contra o Manaus, que é um time lento, um time que talvez não tenha uma criatividade, uma velocidade. Porque o René Júnior tem um toque de bola melhor, talvez, que Galdesani e Matheus Bueno. Mas ele peca nessa velocidade. O ritmo de jogo também falta muito. O Matheus Galdesani, a gente viu que ele faz jogos bons, faz jogos ruins. Ele é muito irregular, mas é um cara bom. Mas Já hoje, demonstrou em 2016 isso. sim, nas primeiras rodadas desse Paranaense também, 2017, né? Sim. Bom, tivemos a estreia também do lateral direito Ian Couto. Uma infelicidade do Patrick Vieira é substituído aos 30 do primeiro tempo. E o Ian entra como se estivesse jogando na base, né? Não sentiu nada o jogo. É o que a gente comentou até no jogo. Um cara que fez a partida que ele fez uma final de Copa do Mundo. Pode ser sub-17, pode ser até, como diria o Oliveira, sub-óbito. Mas, cara, uma final de Copa do Mundo, o cara foi muito bem. Ele conseguiu fazer um jogo consistente, não é à toa que ele foi vendido pro Manchester City. Então, cara, ele fez um jogo bom, óbvio. Houveram erros, principalmente na parte de marcação. Aí ele errou com umas saídas de bola, mas, cara, primeiro jogo, ele não se escondeu. Foi pra cima dos caras. Vou citar aqui como exemplo o Kazu, que é um cara também, eu acredito ser muito promissor. A estreia dele, ele estava nervoso, estava visivelmente, não vou dizer se escondendo do jogo, mas ele tentou ficar mais na parte defensiva e não se arriscar. O Ian, ele foi pra cima, tentou driblar, cavou falta, então foi uma estreia. Que teremos uma ótima dupla ali, Rafinha e Ian Couto. Torcer pra ter tudo certo, né? Por favor, a gente tem que ter um ano em que a lesão não prejudique tanto o Coxa. Tivemos também a estreia do Giovanni Augusto, que entrou no final do segundo tempo. O Giovanni, ele vinha muito tempo sem jogar. Ele teve muitas lesões, né? Lesões no Vasco da Gama em 2018. Em 2019, quando ele estava no Goiás, segundo ele na entrevista, ele teve problemas pessoais de relação dentro do Goiás e eles acabaram tirando ele do time mesmo, ele tendo sido titular. Então ele é um cara que há 2 anos não tem sequência. Tem problemas físicos, que foi até o que adiou a estreia dele pelo Coritiba, mas ele se mostrou um cara diferente ali. Participativo, a gente precisava de um meia que pense o jogo. O Thiago Lopes não é um meia que pensa o jogo. O Thiago Lopes é um cara mais participativo,
Mais pra jogar como segundo volante ali, mais pra trás. Já consegue ir, voltar, fazer beirada de campo, que eu acredito que ele até faça melhor do que a posição de meia. E o Giovanni Augusto não. O Giovanni Augusto é um cara de meia, que faz ali a criação. E foi bem hoje. Realmente. Aí, como também falamos do que esperar do Coritiba em 2020, a gente falou muito do Robson. Que o Robson não é um cara que ele tem um contrão forte, mas é um cara que ele tem um poder de finalização muito bom. E foi o que ele demonstrou hoje. Ele se faz muito o facão, a diagonal, né? Que sai da ponta entrando no meio para conseguir fazer a opção de passe. E hoje ele conseguiu fazer um gol de cabeça, de típico de centroavante. E falando em centroavante... mais uma partida abaixo do esperado do Sassá, né? O Sassá hoje ele fez um jogo puramente tático, ou físico, diga como quiser. Eu acho que ele não foi tão mal como estão dizendo. Eu acredito que a participação dele não se converteu em gols ou passes, mas ele foi um cara que a gente viu diversas vezes no jogo abrindo espaço. E talvez hoje a gente tenha tido um jogo muito bom do Rafinha e do Robson, justamente pelos espaços criados nele segurando os zagueiros. Então, por exemplo, nos últimos lances do jogo, em que o Rafinha dá o balãozinho por cima do zagueiro e acaba errando o chute, você vê que o Sassá, quando ele vem puxando os dois zagueiros. Abrindo um buraco na zaga, Rafinha domina livre. Então o centroavante, por querer ou não, ele tem essa função também dentro de campo. E eu acredito que o Barroca também deve ter orientado ele a, quando ele puder, abrir campo para quem chega de trás. Justamente porque a gente joga com 2 pontas que entram muito na área, um meia e um segundo volante que muitas vezes no jogo também faz o papel de meia ali, como se fosse praticamente 4 armadores, né? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Mais uma vitória do nosso Verdão para dar um alívio, né? Trabalho do Barroca, depois de 2 vitórias sofridas para times de baixa expressão, time de Série D, Série C. Mas temos que falar também que nem tudo foram rosas hoje, né? Tivemos Sim, alguns pontos com certeza. negativos e novamente na mesma posição. O importante foi só o resultado. É. Ainda temos deficiências ainda a ser trabalhadas, parte física de Eu alguns acredito jogadores. que a lateral esquerda do Coxa hoje talvez seja o maior problema que a gente tenha. Eu não vejo o William Matheus pronto. O William Matheus é um cara muito irregular. Ano passado ele terminou o Brasileirão. A partir da chegada do Jorginho, ele fez gols, deu assistências. Eu comecei a me surpreender muito com a batida de falta dele. Do William Matheus, levantamento na área. Hoje ele errou todas. Quando o William Matheus saiu da bola e o Rafinha começou a cobrar, a gente sentiu uma melhora. Então o William Matheus é um cara que ele precisa de confiança. E se ele não tem confiança, ele não pode ser o titular. Porque ele não tá no melhor momento dele. E a gente sabe que quando o William Matheus não tá bem, o que pode acontecer. Então acredito que o Coritiba defensivamente foi bem, tirando o William Matheus. Tivemos principalmente a estreia do Yokoto, o Rafael Lima entrando na zaga junto com o Rodolfo, que eu acho que fez um jogo melhor do que os últimos que ele tinha feito. O Matheus Salles, sempre consciente, né? O Matheus Salles, pra mim, é um dos jogadores mais importantes do time, apesar de não aparecer muito, né? Já falei que eu gostaria muito de ver o Matheus Salles subindo um pouco mais, arriscando. Eu acho que ele chuta muito bem. E aí, começamos com o Galdesani e depois o Matheus Bueno entrou. Eu gostei muito do jogo do Matheus Bueno. Talvez na próxima partida ele mereça uma chance. Ele foi bem contra o Londrina, principalmente no segundo tempo. Na meia, Giovanni Augusto fez um bom jogo, apesar de pouco tempo. Teve erros, mas como a gente falou, ele estava muito tempo parado. Deve continuar ainda no banco, entrando aos poucos para aprimorar a parte física. Tem que haver essa noção, né? De evitar lesão, tudo. E aí, nas pontas, o Rafinha. Hoje ele deixou muito claro, quando o Rafinha quer jogar, o Coritiba joga. Quando o Rafinha não tá bem, o Coxa não consegue jogar. Isso Rafinha pode dependência. ser... É a nossa Rafinha dependência. Isso é, por um lado, positivo, porque a gente vê como o Rafinha, que queria se aposentar ano passado, tem bola pra jogar. O Rafinha é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá dependendo de um cara que queria se aposentar ano passado. Existem os dois lados da moeda. Eu acredito que o Coritiba não pode ser dependente do Rafinha. Eu acho que a gente tem que rever isso, não ficar só olhando o quão o Rafinha é bom, e sim entender que a gente hoje tem a nossa maior esperança ofensiva num cara que, se por ele, pelas condições físicas dele, ele teria parado de jogar já. Bom,
O time que a gente tem no Paranaense é esse. Acabou as inscrições dia 20 agora. Como a gente até falou num post aí, pegamos lá a informação da Transamérica, o Coritiba provavelmente não, contava com as verbas que viriam da Copa do Brasil, e com a eliminação o Coritiba sai do mercado de transferência, pelo menos agora no Paranaense, e encerrou as negociações, congelou tudo. O que tem pro Paranaense é isso aí. Pro Brasileirão provavelmente Deve devem chegar. chegar reforços, 1 ou 2, eu acredito. Dizem que a prioridade é um ponta, né? Com a saída do Guilherme Parede. Sim, o dinheiro do Guilherme Parede, ele já... O Samir também falou muitas vezes que o dinheiro do Yakult seria investido no futebol. Uhum. Não acredito que isso vai acontecer agora, pela eliminação na Copa do Brasil. Pelas dívidas todas que tem, né? Eu acho que no planejamento dele, o dinheiro do Yakult entraria junto com o da Copa do Brasil. Junto E o com que o não Guilherme aconteceu. Parede também. Então eu acredito que as negociações, as contratações vão ser pontuais, não deve haver nenhuma extravagância, né? Creio que mais 2, 3 no máximo. Reforços. Talvez um lateral esquerdo, por favor, um ponta. Talvez mais um meia. Vamos Já que ver o muitos Giovanni machucados. Augusto até. Mas, pessoal, pós-jogo é esse. Finalmente o pós-jogo falando de vitória. Primeiro, É o primeiro. Então, fama de pé frio, a gente jogou longe nessa. graças a Deus. E os vlogs a gente tá pé quente, hein? 2 vlogs, 2 vitórias boas. Não percam amanhã 11 horas, hein? Se quiser perco, né? A gente tá tentando melhorar, mas estamos dando nosso sangue aí pra vocês Sim. curtirem um pouco mais. Já falamos, sugestões, opiniões, deixem nos Dicas, comentários, dicas principalmente, por favor, né? Que a gente tá lendo tudo sempre aí. Valeu quem comenta, quem nos ajuda. E é isso aí, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem aí com os amigos, com as amigas, pai, mãe. Todo mundo. Beleza? Obrigado. Valeu!